Vamos lá, pessoal, vamos falar agora da questão de funções na matemática, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar a falar de funções, a gente tem que falar rapidamente de um plano cartesiano e sobre pares ordenados, tá? O plano cartesiano nada mais é do que uma representatividade, né? É uma forma de representação, né, de vários pontos, né, que são dados na matemática. No caso, um plano cartesiano, a gente pode denominar que é um plano bidimensional, né, onde que o x, que são o eixo das abscissas, tá, na sua horizontal, e o eixo das ordenadas, que está na vertical, é o representante dos valores de y. E o p, por exemplo, o p representado como x, y. Tá? Esse aqui é um ponto representado. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. A, 3, 0. B, 5, 0. Exemplo, né? C, 3 e 2. E D, menos 4, menos 5, melhor, menos 3. A gente vai representar eles numa forma, como é que se representa pontos, né, dentro de um plano cartesiano. Aqui, por exemplo, o P, os primeiros valores sempre vão ser o valor de x. Então, vamos pegar o que? O A. O A é 3. Então, onde está o 3 no x, vai ser o A. O A pode ser qualquer um desses espaços aqui. Aí a gente teria que ver qual é o valor de y. Tá? Aqui 3, 3, 3, 3. Isso tudo aqui que eu estou dizendo aqui, para baixo e para cima, é o que? É o valor onde que o x representa o 3. O A é 3 e 0. Então, quando é o y igual a 0, vai ser exatamente nesse eixo aqui, onde que representa todos os valores, tá, do y igual a 0. Então, nesse caso aqui, o ponto A, esse cara aqui. Tá? Beleza, né? Agora vamos representar o B. Representando o B, é o que? É o x valendo 5 e y valendo 0. Então, ó, o 5, o x vale 5 aqui e o 0 vale aqui também, né? Então, tá aqui, o 5, o ponto B tá aqui. Perfeito? Agora vamos representar o x valendo 3 e o y valendo 2, que é o C. Ó, o x vale 3 exatamente onde que eu marquei e o y vale 2 aqui, ó. Sempre, tá? Nesse espaço aqui que eu estou desenhando. Tá? Aqui é o 2. E aqui é o 3. Então, a interseção desses dois vai nos dar o quê? Vai dar o valor de C, né? Do ponto C, que está aqui. Perfeito, pessoal? Agora nós vamos representar no ponto B, o ponto D. Quer dizer, o x vale menos 5 e o y vale menos 3. Então, vamos lá. Quando o x vale menos 5, ele vai estar representado por um desses valores aqui, ou para cima, que são os valores de y positivo, e o x valendo menos 5 e o valor negativo de y são para baixo. Então, está aqui, ó. Qualquer um desses espaços. E ele falou que o y vale quanto? Vale menos 3. Então vamos lá. Vamos ver onde que cai. Claro que não está perfeito, mas a ideia é isso aqui. Tá? E esse aqui é o ponto D. Dentro da nossa representação do plano cartesiano. E representando os pontos, né, no plano cartesiano. Beleza? Agora vamos falar um pouco de definição de funções através dos conjuntos. Tá? Aqui são dois exemplos, tá, de funções existentes, de situações existentes, onde uma não é função e a segunda é função. Para que haja função, tá, pessoal? O conjunto A, tá? O conjunto A, que a gente denomina de domínio, tá? O domínio da função é o que domina a situação, tá? Ele tem que todos os elementos desse domínio do A tem que ir no elemento de B. Beleza, pessoal? No primeiro exemplo, já o menos 1 já não é uma função, exatamente porque o menos 1 não está indo. Não tem uma seta de menos 1 ligando a qualquer outro elemento de B. Tem uma outra situação. Além desse tipo específico, outra situação que ocorre não sendo função é todos os elementos de A do domínio vai para o elemento de B e existe pelo menos um elemento desse domínio que vai em mais de 1. Então também não é considerado função, que eu vou botar aqui, ó, o menos 1 indo no 1. Um exemplo, tá? Porém, o 0 também vai nesse 1. Quer ver? O 0 vai no 0 e vai no 1. Logo, isso aqui também não é considerado função, tá? Então, beleza. E no caso, a segunda opção, o segundo conjunto, né? Nós temos que todos os elementos do domínio, tá? Vai no elemento da imagem, né? Do contradomínio, e somente um elemento do contradomínio. Tá bom? Então isso daí está bem definido, né, pessoal? Agora outra situação também interessante. Como eu já falei, o domínio é o conjunto A. E quem é o conjunto B? É o contradomínio, tá, pessoal? Isso aqui é importante, contradomínio.
Tá? É todos os elementos que estão pertencentes a B. Porém, tem um outro conjunto que é um subconjunto desse contradomínio. Conseguindo entender mais ou menos? É alguma parte desse contradomínio que a gente denomina imagem. Tá, pessoal? Vou botar aqui em cima, a imagem. O que é a imagem? A imagem são os elementos do contradomínio em que estão recebendo frechas de domínio. Então, por exemplo, o 0, o 1 e o 4 são a imagem dessa função, né, dessa representatividade, onde isso aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio, e a imagem é o 0, 1 e 4. Perfeito? Então tá aí. É uma explicação básica do que seria um contradomínio, domínio, imagem, uma representatividade que seria uma função e que não seria uma função. Vamos lá, pessoal. Dada a função f de x igual a x mais 3 e os conjuntos A, que é o domínio, vou botar aqui o domínio, e o B, que é o contradomínio, tá bom? Contradomínio. Temos o seguinte. Vamos representar eles. Ele falou o seguinte, ó, que a representatividade aqui é o quê? F de x igual a x mais 3. Então vamos lá. A gente tem que fazer o seguinte. O A representa os valores de x e o B y. Beleza? Então vamos pegar o seguinte. Vamos calcular esses valores. Então f de quem? De menos 1. F de menos 1 é igual a quem? X mais 3. Então x vale menos 1. Ah não, esqueci de falar, né? F de x. Então f de menos 1 é quem? Menos 1 mais 3, que é igual a 2. Então o menos 1 em x vai no y igual a quanto, pessoal? 2, né? Então vamos jogar lá. Ó. Tá aqui, ó. Beleza? Agora vamos calcular por quê? Por f de menos 2. Quem é o f de menos 2? Vai ser quem? Vai ser menos 2 mais 3. Então f de menos 2 igual a 1. Então menos 2 vai no 1. Então tá lá. Ó. Perfeito? Agora o f de menos 3. Então vamos lá. Então vai ser menos 3 mais 3. Isso aqui, menos 3 mais 3 dá 0, né? Então menos 3 vai no 0. Perfeito? E o f de menos 4 é igual a menos 4 mais 3. Então é menos 1. Então menos 4 vai no menos 1. Beleza? Então nós temos aqui um domínio, né, representando a ligação de domínio e contradomínio a função específica, f de x é igual a x mais 3. Beleza? E aqui nós temos o quê? O conjunto total do contradomínio, que é o menos 1, 0, 1, 2, 3. E a imagem, né? Imagem são os valores do contradomínio, são os elementos do contradomínio, mas que estão recebendo as frechas do domínio. É quem? Menos 1, o 0, o 1 e o 2. Tá? O 3 não entra porque não está recebendo a frecha. Agora é importante a gente saber também classificações de funções. Beleza, pessoal? Nós temos algumas classificações importantes, que é o quê? É saber se é uma função injetora, sobrejetora, bijetora, se é uma função impopar, se é uma função crescente ou decrescente. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, uma determinada relação não é considerada função quando não atende a uma determinada situação. Tem elemento no domínio que não vai a um determinado elemento do contradomínio, como a gente já falou, né? Por exemplo, um vai no 4... o 2 vai no 5, mas o 3 não vai em lugar nenhum. Isso aqui não é um exemplo de função. O segundo é o seguinte, existe um elemento do domínio que vai em mais de um elemento, como eu já falei também anteriormente. 1 vai no 4, o 2 vai no 5, o 3 vai no 6 e o 3 vai no 8. Isso aqui também não é considerado função. Beleza? Agora, quando a gente sabe que uma função é injetora? Uma função é dita injetora, pessoal, quando não existe em B mais do que um elemento que seja imagem de um elemento de A. Vou tentar explicar para você. Função, pessoal, função é o seguinte. Todos os elementos de A têm que ir um elemento de B e somente um elemento de B. Pô, de boa, né? Porém, para ser considerada injetora, pessoal, injetora, todos os elementos de B só vai receber um elemento de A. Entendeu? Por exemplo, para ser função, pode o menos 1 pode ir no menos 1 e menos 1 pode ir no 0. Função, né? Se o... Quer dizer, desculpa, quando o menos 1 vai no menos 1 e o menos 2 vai no menos 1. Isso é função, pô, show de bola. Né? Agora, ele está falando o seguinte,
para ser injetora, todos os elementos de B têm que receber somente um elemento de A. Quer dizer, nesse caso, o menos 1 só pode receber o elemento do menos 1, enquanto o domínio menos 1 do domínio menos 2. Entenderam mais ou menos? Vou explicar. Vamos lá. Menos 1 no menos 1, menos 2 com 0. Isso aqui eu estou fazendo uma injetora, tá, pessoal? Menos 3 com 1 e o menos 4 com 2. Sobrou um elemento aqui, no contradomínio B. Isso não quer dizer que é injetor ou não, deixa de ser. Isso daí não tem nada a ver. Porém, é o seguinte, todos os elementos de B receberam somente uma flecha de A. Estão vendo? Então isso aqui já é uma função injetora. Por exemplo, se o menos 1 fosse no menos 1 e o menos 2 fosse no menos 1, o 0 também estaria lá no menos 1 duas vezes, não seria injetora. Então é basicamente isso. Uma função é dita sobre injetora quando todo elemento de B recebe ao menos um elemento de A do domínio. Logo, o conjunto contra domínio é igual ao conjunto de imagem. É o seguinte, pessoal. Uma sobreinjetora é quando não sobra nenhum elemento do contradomínio. O contradomínio é igual à imagem. Então vamos lá. Menos 1 com 1, menos 2 com 2, menos 3 com 3 e o menos 4 com 3. Percebe-se que o contradomínio é todo esse valor. E a imagem, pessoal, também vai ser todo o valor. Né? Imagem tem 1, 2 e 3. Né? Então isso aqui é igual ao contradomínio. Beleza? Tá lá. Show de bola, né? Então, sobreinjetora é quando a imagem é igual ao contradomínio. Porém, não é injetora. Por quê? Teve elemento, né, de B que recebeu mais de um elemento. Foi o 3. Agora, uma função para ser bijetora é uma função injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Para ser bijetora tem que ser injetora e sobreinjetora. Vou passar um exemplo aqui. Ó. Menos 1 com 4, menos 2 com 5, menos 3 com 6 e menos 4 com 8. Percebe-se que não sobrou nenhum elemento, quer dizer, o contradomínio é igual à imagem, e que todos os elementos do contradomínio foi somente um elemento, né, do domínio. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se temos X elementos, por exemplo, 4 elementos no domínio, com certeza vão ter, obrigatoriamente para ser bijetor, tem que ter 4 elementos no contradomínio. Tá? Isso aqui é importante, uma dedução legal para que vocês possam entender melhor. Agora vamos falar um pouco de função crescente, pessoal, e função decrescente. Uma função é dita crescente quando x1 menor que x2, então nós temos que o f de x1, quer dizer, o y para esse valor de x1 é menor que o valor de y para esse valor de x2. E é a dita decrescente quando ocorre ao contrário, né? Quando x1 é menor que x2, o f de x1 é maior que x2. Vamos analisar o seguinte, vou pegar só esse exemplo aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó, quando o x é igual a 0, tá? Nesse y que a gente não sabe, mas aqui é o x igual a 0. Então, tá vendo que essa função está crescendo. Aqui quando o x vale menos 2, aqui é x igual a menos 2. O y aqui vale 0. Perfeito, pessoal? Com certeza aqui, ó, aqui o 0 é maior, o 0 é maior que menos 2. Aí aqui a gente percebe que assim, o y é maior que 0, né? Aqui o y é 0. Então, o f de menos 2 com certeza é menor que f de 0. Entendeu? Então, de boa, né? Aqui nós percebemos isso. Percebemos que está crescendo, a função cresce. Só analisar, graficamente analisar isso aqui, ó, a função está crescendo. Nesse espaço aqui, que vem daqui para cá, a gente já não percebe que está crescendo, está decrescendo. Perfeito? E vai chegar no ponto onde o y vai ser negativo. Quer dizer, quando a gente aumentando o valor de x, o y é negativo. Então isso aqui com certeza é uma função decrescente. E ela chega aqui nesse ponto onde que vai subindo de novo. Então se torna outra vez uma função crescente. Tranquilo, né? De boa. Uma função é dita par, pessoal, quando f de x igual a f de menos x. Quer dizer, quando tem um eixo de simetria em relação ao y. Por exemplo, o 2 aqui, ó, quando o x vale esse valor aqui, sei lá, 1, alguma coisa, não sei. E aqui, quando vale 1, menos 1, alguma coisa, o valor de y se batem, tá vendo? Eles vão se aumentando cada vez mais, para o y para um lado e y para o outro. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, é uma função par, entendeu? Quando a simetria é o eixo y, né? A simetria é o eixo y, beleza? Então, ó, pessoal, vamos analisar o seguinte, questão 1. Na figura abaixo está representado o gráfico da figura polinomial f, definindo o intervalo real AB. Com base nas informações fornecidas pela figura, podemos afirmar que f é crescente no intervalo a 0.
Vamos analisar o seguinte, ele está falando que intervalo é esse aqui, ó, de A, o valor de x, tá, pessoal? De A a 0. Tá aqui, tá bom? De boa, né? A gente analisa aqui, ó, que no ponto C, do A até o C está crescendo. Beleza, né? Porém, do C para o 0, ele não está crescendo, ele está decrescendo, tá vendo? Está diminuindo os valores. Então, f é crescente no intervalo A a 0? Com certeza não, né? Porque tem um pedaço do C para o 0 que está diminuindo. Vamos ver, f de x é menor ou igual que f de e para todo x no intervalo D e B. Vamos ver, primeiro vamos ver o f de e, né? Ele quer o quê? O valor de x, né? O valor de y, quer dizer. Vamos analisar o seguinte, o valor de y no f de e, o f de e é o quê? Esse aqui era aqui, ó, grandão. Ele falou que o f de x é menor ou igual para todo valor de D a B. Vamos ver. Na verdade é o contrário, né? O valor de y são maiores, não menores. Então, isso aqui também está errado. Beleza, analisou de boa, né? Agora fala o seguinte, f de x é menor ou igual a 0 para todo x no intervalo de C a 0. Ou quer dizer, o valor de y é menor ou igual a 0 para o intervalo de C a 0. Vamos ver. De C a 0, o valor de x, o y não são negativos, são positivos, né? Na verdade, nem o zero, f de 0 é negativo, está positivo também. Então, f de x é menor ou igual a 0 para todo... Não, é positivo, falso. Próxima função. A função f é decrescente no intervalo C a E. Vamos ver. De C a E, isso tudo aqui, ó. Legal, né? Pronto. Resposta correta, letra D. Vamos lá para o próximo exemplo, né? Assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais para os quais está definida a função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 5 dividido por raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. Essa questão aqui também é muito interessante para a gente ter uma noção básica, né, de domínio que é fundamental nas análises, nas questões de matemática, que tratam de funções. É o seguinte, ele foi dado, né, eu vou analisar isso daí de forma de duas funções, a parte de cima e a parte de baixo, tá? A parte de cima eu vou chamar de f de x, pode ser, tá? E a parte de baixo eu vou chamar de g de x, tá? E aqui é uma divisão de funções, né? E o mais importante aqui é a gente analisar quando que esse valor de x pode atender a essas situações. Por exemplo, embaixo nós temos uma raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. E a gente sabe que qualquer número dividido por zero é uma situação indeterminada, não existe, entendeu? Então, o que a gente faz? A primeira coisa é verificar quando que isso vai dar zero. Embaixo, então vamos lá. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Isso aqui é analisando o x, né? Quando x ao quadrado é igual a 4. Ou melhor, quando x é igual a mais ou menos 2. Então, aqui é o primeiro dado. Não pode ser esses valores, né? Não pode ser nem x igual a 2, nem x igual a menos 2. Agora a gente vai analisar quem? O f de x, que é a parte de cima, né? Ele falou que é uma raiz quadrada. E uma raiz quadrada, pessoal, diferente da raiz cúbica que eu fiz aqui embaixo, tá? Que é uma raiz de ordem ímpar, raiz quadrada, uma raiz de ordem par, sempre isso, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, a raiz 2n, onde n é o número inteiro. Entendeu quando a gente fala 2n? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 50, n igual a 50, então vai ser 2 vezes 50, 100. Quando a gente fala 2n, pessoal, é número par, tá? Independente dos valores, se for n, claro, determinar que é número inteiro. Então, o que nós temos aqui? X ao quadrado menos 6x mais 5 dentro de uma raiz de ordem n par. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque raiz quadrada de número negativo não vai ser números reais, como ele quer na função. Então, vamos lá. Raiz quadrada desse cara todo aqui, então x ao quadrado menos 6x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, a gente tem que analisar o quê? Quando esses valores vai dar maior ou igual a zero, perfeito? Dá pra gente analisar o seguinte, é uma função quadrática, tá? Uma função de segundo grau que a gente vai estudar mais à frente, tá? Eu vou fazer aqui só para pegar o resultado. E a gente sabe que dois números multiplicados, que dê 5, e somados de 6 é quem? 5 e 1, né? Então x igual a 1 e x igual a 5. Esses são os valores. E aqui é uma função do segundo grau, tá? Que eu estou montando aqui rapidinho. Aqui é o 5, aqui é o 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque os valores entre eles vão ser negativos. E maior que 5
e menor que 1 são valores negativos, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente isso daí. São positivos também, né? Eu botei negativo, são positivos também, tá? Beleza. Então, ele quer o seguinte: assinar a alternativa que representa os conjuntos de todos os números reais para os quais está definida essa função. Então, essa função está definida de o quê? Está definida de menos infinito até menos 2, né? Porque o menos 2 entra aqui. Então, aberto, né, em menos 2. Em união, né? União, que ele está utilizando união. Poderia utilizar o, mas a gente está utilizando não. Que é aberto em menos 2 e fechado em 1. Tá? Fechado em 1. Aberto são parênteses, fechado é colchete, sempre isso. União com quem? Com 5 para diante. Por que no 2 não entra? Porque o 2 já vai estar aqui, já vai ser negativo, então não é o que interessa para a gente. Então 5 até mais infinito. Aberto, tá? Infinito você sempre parênteses abertos, beleza? Então a resposta correta aqui, menos infinito a menos 2, aberto. Menos 2 aberto, 1 fechado. E 5 fechado, infinito aberto. Então a resposta é a letra C. Próxima questão fala o seguinte, pessoal. Na figura estão representados os gráficos das funções reais f e g, tá? Definidos em reais. Todas as raízes das funções f e g também estão representadas na figura. Sendo h igual a f sobre g, assinar a alternativa que representa os intervalos onde h assume valores negativos. Bom, beleza. Aqui é fácil a gente analisar o seguinte. Ele quer o h negativo. Para h ser negativo, pessoal, como h de x é igual a f de x sobre g de x, né? Ou f negativo, g positivo, que positivo com negativo é negativo, ou f positivo, g negativo. A gente tem que analisar esses dois e verificar. Vamos analisar. Aqui, ó, a função g de x, esse cara aqui, ó, que aparece o módulo, parece um chapéuzinho. E a função f é tipo uma parábola, né? Então vamos analisar. Vamos ver quando que um é negativo e o outro é positivo. De menos infinito até esse ponto aqui, 3, tá vendo? Eles são o quê? O h é negativo e o f que está aqui em cima, tá indo lá para cima, é positivo. Opa, então entra. Então, vamos lá. Aberto e menos infinito até menos 3, o quê? Ele quer valor negativo. Então, 3 vai ser 0. Na verdade, não pode, não está indefinido, né? Mas ele quer o quê? Assumir valor negativo, não vai assumir negativo. Então, isso aqui tem que tomar cuidado. Aberto em 3, perfeito? União, vamos ver. Aí de 3 até 1, vocês percebem que os dois são positivos, né? Porém, de 1, aqui, ó, 1 é positivo, que é o H, e quer dizer, o G é positivo, né? E o F é negativo. Então, a partir de 1 até o 6, vocês podem perceber que um é positivo, que é o G, e o outro é negativo. Então, vamos lá. Menos 1 o quê? Aberto, porque o menos 1 vai dar 0. Então, menos 1 até 6, perfeito? 6 o quê? 6 aberto, né? Porque o 6 fechado vai dar 0 embaixo, que isso aqui é o G. G não pode dar 0, então vai ser aberto. União quem? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui do 6 a 8 é um negativo, outro também é negativo, então ignora essa parte. E depois do 8 até mais infinito, tá? Também é aberto, então vai ficar 8 a mais infinito. Perfeito? Então o intervalo é aberto em infinito a menos 3, aberto em menos 1 e 6 e aberto também 8 e mais infinito. Vamos ver. Menos infinito 3, 1, 6, 8 mais infinito. Pô, letra B, né? Bem fácil, né, pessoal? Tranquilo, né? Então, bora. Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Considere no plano cartesiano abaixo representadas as funções reais f de m menos n, nos reais, né? Quer dizer, o domínio da primeira função aqui é de m é menos n, né? Aberto, quer dizer, aberto em m e fechado em menos m, aqui é o m e menos n. E o g de m fechado em m e aberto em menos m, menos o elemento v, né, nos reais. Então vamos lá. Na afirmativa da baixa, escreva v para verdadeiro e f para falso. O conjunto imagem da função g é dado pela imagem. Vamos ver primeiro quem é g. G, pessoal, é essa função aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo. Então vamos lá. Está aberto em P, quer dizer, está aberto em P. Concordo. Até onde? Vamos ver. Até
até o menos m, perfeito? Mas olha só o cuidado. Quando ele bota aqui, ó, pessoal, aqui, ó, nessa ponta aqui que está aberto, quer dizer que esse ponto aqui, o V, na verdade o J, também deveria estar, né? A imagem é aberta em P menos M? Não, é isso aqui e o J, né? O J não entra. E menos J, sei lá, menos J, sei lá, entendeu? Deveria estar assim. Então isso aqui é falso. Agora a próxima questão. A função h definida por h é igual a f de x vezes g de x assume valores não negativos, quer dizer, positivos, ou zero, se somente x pertence a tb, vamos ver. Vamos ver, positivos. tb, ele está falando aqui, ó, esse intervalo. Vamos ver, t e b, esse intervalo aqui. Quer dizer, para cá é negativo e positivo, não é negativo, tá interessante. Agora vamos ver isso aqui, ó, de t para b fechado, beleza, porque vai dar zero, positivo, positivo. Aqui vai dar negativo, aí o outro valor, o intervalo é o quê? O intervalo é r a zero, beleza? Que é r a zero, porque os dois são positivos. Vamos ver se está R a zero, entra. Vamos ver aqui. Nesse intervalo aqui, pessoal, olha só. De 0 a n, um é positivo e negativo. Então tá certo. Mas daqui, ó, os dois são negativos. Do n a v, os dois são negativos. E aqui não entra. Então isso aqui é falso também. Porque tinha que ter esse intervalo aqui, do n a v. Entenderam isso? De boa, né? Então isso aqui é falso também. Agora a próxima questão. Próximo item, né? A função j definida por j, g de p menos p, é maior que zero. Na verdade, aqui já seria verdadeiro pelas opções, mas vamos lá. A função j, definida por j de x, é igual a g de x menos p, é maior que zero para todos os x pertencentes, vamos ver, para todos os x pertencentes ao intervalo, né? Agora vamos ver. Para a gente ter isso aqui maior que zero, era o quê? Era só pegar o menor valor negativo que nós temos. Quer dizer, o menor, né? Que no caso de y, que é menos p. Aí a gente soma o g de x, né? Menos o p. Porque menos p vai ser quem? Menos o menos. Vai ser um valor positivo maior. Entenderam? Então isso aqui vai ficar quem? Vai ficar g de x. A ideia seria isso aqui. Se fosse menos 5, seria menos 5. Seria mais 5. É um exemplo. Entendeu? Esse seria o valor. Então você somaria o menor valor que nós temos, que realmente é P. Então é verdadeiro. Então falso, falso, verdadeiro, só pode ser letra A, né? Tá lá a resposta. Beleza, pessoal? E aqui eu utilizei as referências bibliográficas para fazer essa videoaula para vocês. Valeu, até a próxima.